Domingão de live, começando uma nova semana hoje, destravando a sua vida. Vamos combinar, né, criatura, que tá mais do que na hora de você destravar a sua vida. Então a semana inteira a gente vai conversar sobre isso, sobre alguns aspectos de como destravar a sua vida, seja a sua vida financeira, sua vida amorosa, seus relacionamentos, sua profissão, suas dores, enfim. Bora destravar, porque a gente está aqui nessa vida para viver uma liberdade. Liberdade emocional, liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu sou totalmente defensora das liberdades, né? No plural. Na live de hoje, especificamente, a gente vai conversar um pouco sobre emaranhados ou travas familiares, né? Travas que vêm da nossa família e que às vezes a gente nem imagina que a gente está carregando. Então, pode ser aquele medo, né? Aquele medo de empreender, aquela sensação de que não é suficiente, medo de mudar de profissão, pode ser, não sei o que acontece, mas na minha vida amorosa as coisas não fluem, ou na minha vida financeira não flui, ou tenho enxaqueca, tenho dor de estômago, enfim, criatura da minha vida, seja lá o que estiver travando a sua vida, vamos olhar para todos esses aspectos e hoje um convite para a gente olhar de uma forma sistêmica. Todo domingo eu faço lives com um enfoque sistêmico, que significa olhar para a nossa ancestralidade e perceber o que da nossa ancestralidade que a gente está repetindo. O que da nossa ancestralidade que talvez estejamos assim presas dentro de um emaranhado, certo? Então você faz o seguinte, enquanto a galera está entrando, enquanto o Instagram está avisando que a gente está ao vivo, você clica nesse aviãozinho aí e envia para umas 5, 6, 7, 8, 10 amigas lindas, maravilhosas, envia para uma galera. Porque a live de hoje pode muito mesmo contribuir com a vida de muita gente, tá bom? Então já clica no avião, envia aí para as 10 amigas e também já pega papel e caneta para a gente conversar um pouco sobre essas suas dores, sobre as suas questões e como é que você pode destravar a sua vida dentro de um olhar sistêmico, né? Então olha só, gente, para começar, para a gente começar entendendo o olhar sistêmico, tem uma metáfora que pode ajudar a gente, porque uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas falam assim: Van, como é que eu posso estar carregando uma dor que veio do meu avô, uma dor física, uma dificuldade financeira que veio da minha avó, da minha bisavó ou do meu pai, se eu nem conhecia essas pessoas direito, se eu nem tive contato direito com essas pessoas? Isso é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Sempre me falam sobre isso, tipo, como? E para entender isso tudo, a gente precisa se entender como seres pertencentes a um sistema. Então, eu quero que a gente construa aqui juntas uma metáfora que é o seguinte: sabe aquele bando de taças empilhadas, assim, que às vezes aparecem em filmes e tal, que tem aquela imagem assim de uma taça, depois 2 taças, depois 3 taças, depois 4 taças, depois 5 taças, depois nananana, e vem um bando de taças e tal? E daí vai colocando champanhe e tal, e vai derramando por todas aquelas taças e tal. Imagina, ou vamos pegar água, né? Pensando terapeuticamente, imagina essa pilha de taças, assim. Você tá nas taças mais aqui de baixo, tá bom? E lá, desde cima, tem um jarro de água que vem jogando, assim, essa água como um todo. Isso é toda a nossa ancestralidade. Então, o que vem de lá? Digamos que essas 2 primeiras taças... gente, por favor, me avise se o som tá bom, porque a última vez teve alguns problemas com o som, eu tô com o microfone, que é para ver se a gente fica numa comunicação melhor, tá? Me avisa aí se o som tá funcionando direitinho. Mas, bom, voltando para nossa metáfora, visualize então essas taças todas em um jarro de água que derrama lá das 2 primeiras taças até chegar em você que está na 5ª fileira aqui, digamos, na 4ª fileira de taças. Se lá em cima fossem os seus bisavós, essa água vem passando pelos seus bisavós, depois dos seus bisavós para os seus avós, maternos e paternos, depois dos seus avós vem passando para o seu pai e para a sua mãe, depois do seu pai e da sua mãe vem passando e chegando até você. Mas o que é que vem passando? Tudo. Seria muita ingenuidade nossa a gente imaginar que simplesmente a gente carrega o tom dos olhos dos nossos pais ou dos nossos avós, que a gente carrega o tom de pele da mãe, do pai, e que todas as questões emocionais, que todas as questões intencionais, energéticas, vividas pela nossa ancestralidade,
não estão aqui dentro da gente. É muita ingenuidade pensar isso. Então lá de cima vem uma água de quê? De experiências vividas. É isso que o campo sistêmico vai olhar. Quando a gente traz essa imagem das grandes taças e se coloca aqui pelo quarto, quinto lugar ou degrau da escadaria, pensa que a gente vem recebendo experiências distintas desde lá. Então você tem lá na história do seu bisavô, da sua bisavó materna, por exemplo, de repente eles se casaram por amor. Mas aí você olha ali o bisavô e a bisavó paterna e a sua bisavó casou brigada com seu avô. Isso tudo faz parte de você. Você tem o amor dentro de você, a possibilidade do amor desses bisavós que casaram por amor e esse amor arranjado. Isso compõe você também. E isso pode afetar os seus relacionamentos amorosos, entende? Aí, onde os seus bisavós moraram, onde a sua bisavó materna e paterna moraram, isso tudo vai criando uma água muito especial até chegar em você. Uma água feita de pessoas que migraram, pessoas que abandonaram os seus países, seus locais de origem e vieram para o Brasil ou para Portugal. Sei que tem muita gente de Portugal que acompanha meu trabalho também. Então, mas de onde os seus bisavós vieram, essa água, essa história de luta, de sofrimento, de dor, de alegria, de conquistas, de possibilidades, compõe você também. E aí vem para a escolha dos avós, entende? Aí é a mesma coisa, esses avós, eles tiveram facilidades financeiras, dificuldades financeiras. Eu estou fazendo um trabalho dentro do MAR, Instituto Terapêutico, né, que é o meu instituto. Estou fazendo todo um trabalho de constelação organizacional, olhando para a história da minha empresa. E aí, obviamente, como fundadora, eu tenho que olhar para a história, para a minha história, né? E quando eu fui olhar sobre empreendedorismo, tanto na família da minha avó materna, quanto na família da minha avó paterna, só tem falências, só tem dificuldades, só tem assim pessoas que tentaram empreender e não deram certo. Ah, e aí significa que eu também não vou conseguir empreender, já que a minha família veio de família de luta, de sofrimento, e aí eu não vou conseguir? Não. Em honra a todos eles, o Instituto prospera. Em honra a todos os meus ancestrais que tentaram prosperar e não conseguiram, o MAR Instituto Terapêutico prospera. A partir da minha geração, teremos apenas empreendedores de abundância e sucesso. Mas eu só posso fazer isso a partir do momento que eu entendo que eu venho dessa água. Que eu venho de uma água de muita dor, de muita luta, de muito sofrimento, de muitas desistências. Que eu venho de uma luta também de pessoas que migraram. Minha avó é polonesa, veio da Polônia, abandonou a Polônia, fugida da Segunda Guerra, se sentiu abandonada pelos pais. Entende? Para mim, gente, a melhor metáfora que a gente pode fazer é vocês fazerem literalmente, quem quiser faz e depois me envia, que eu amo receber os desenhos terapêuticos de vocês. Quem quiser faz essa imagem das taças e dessa cascata d'água até chegar em você e vai anotando do lado dessa cascata os recebidos. Como assim os recebidos? O que você sabe da história do seu avô, do seu bisavô, paterno e materno? E aí em quais aspectos, né? Bom, a gente pode olhar para todos os aspectos, mas eu te faço um convite para você ser mais específico. Você pode olhar para qual é a sua grande questão no momento? Assim, qual que é a sua dificuldade nesse momento? Você está com dificuldade para prosperar financeiramente? Você está se sentindo sufocada porque você sente que a família exige demais de você? Você está com dificuldade nos relacionamentos amorosos? Você tem ansiedade? Enfim, qual é a questão? Coloca essa questão primeiro e aí vai trazendo dentro desses recebidos, dentro dessa água que depois compõe o seu corpo, né? Tudo que você recebeu dessa história. Então, de onde eles vieram, o que eles passaram. Para quem está com dificuldade em relacionamentos amorosos, olha para a história do pai e da mãe, se o casamento deles é legal ou se eles se separaram. Olha também se a sua mãe ou se o seu pai, se eles tiveram um relacionamento muito importante antes de ficarem juntos e essa pessoa foi abandonada. Por quê? Absolutamente. Eu falei que essa água que vem compondo a gente dentro dessa cachoeira, dessa cascata, né, até chegar na gente, essa água é uma água de experiências vividas. E é lindo a gente pensar nessa metáfora, né? Pensar que somos o resultado de várias experiências vividas pela nossa ancestralidade e que agora temos a responsabilidade de fazer essa água fluir também e fluir de uma nova maneira. Então, quando a gente olha para isso, por exemplo, teve uma pessoa que eu constelei
que ela tinha muita raiva dos homens e ela não era uma mulher e ela tinha muita raiva dos homens e ela falou, não sei, eu começo a me relacionar com as pessoas, com os homens e tal, amorosamente, e de repente começo a ficar com raiva deles, e aí quando eu já quero ver, eu quero terminar esse namoro, eu não quero saber de mais nada. Aí a gente foi olhar para a história dos pais dela e aconteceu o seguinte, o pai dela tinha uma namorada, engravidou essa namorada, mas decidiu que não ia querer ficar com essa criança mais, que não queria nem com essa mulher, aquele absurdo que acontece, né? Enfim, do homem abandonar o filho. Abandonou a mãe, abandonou o filho e se casou com a mãe dessa minha cliente. Ao se casar com a mãe dessa minha cliente, eles ficaram juntos e tiveram a minha cliente. O que acontece aqui? Por que a minha cliente tinha tanta raiva dos homens? Ela estava vinculada com a mulher, a primeira mulher do pai dela, que foi abandonada. Mas essa mulher nem faz parte da família, né? Faz parte da história. E nós somos o quê? Uma água que é um resultado de experiências vividas. Então essa mulher que foi abandonada, sentiu muita dor. A criança que vem se conecta com a dor, porque o mais novo sempre vem para trazer a cura, de algum modo. A criança sempre vai olhar e dizer, deixa que eu sofro no seu lugar. Antes sofra eu do que sofra você. Antes perca eu do que perca você. Então, ela vai criando essa relação. Quando essa minha cliente tinha muita raiva dos homens e dificuldade em se relacionar, o que ela estava trazendo? Ela estava trazendo à tona a raiva que essa mulher sentiu, o abandono que essa mulher sentiu e estava trazendo isso como um sintoma. E é nisso que eu quero chegar, que é uma questão muito importante. Quando a gente tem uma dor física, emocional, mental, né? Como assim uma dor mental, Van, né? O que é uma dor mental? Quando você tem uma ansiedade muito grande, né? Aqueles pensamentos confusos, é uma dor mental. Quando você não se sente suficiente, aquela sensação de que eu não sou suficiente, é uma dor mental. Ideias fixas sobre a gente, não sou merecedora, eu sou chata, eu sou feia, ninguém gosta de mim, tudo isso são dores mentais, né? E todas essas dores, sejam elas físicas, mentais, emocionais, elas estão aqui como um sintoma. Isso, gente, por favor, vamos dar um parênteses aqui. Isso se a gente está olhando de uma forma sistêmica, né? Se eu estou olhando através de um pensamento sistêmico, não só necessariamente pela constelação, mas por um pensamento sistêmico. O que significa isso? O mar, por exemplo, que é o meu sistema, ele tem um olhar sistêmico, ele entende que todas as pessoas estão interligadas. Você e eu, nesse momento agora, estamos interligadas. Nós aqui compomos 20 pessoas nessa live, nós estamos interligadas, né? Por esse processo, porque estamos todos interessados em como destravar a nossa vida, estamos todos interessados no olhar sistêmico, ou seja, compomos um sistema. A minha empresa, o Mar Instituto Terapêutico, compõe um sistema. A minha família compõe um sistema. Então, somos participantes e compomos vários sistemas, né? E as nossas ações interferem no sistema. Voltando para as dores. Se tiver qualquer pergunta, gente, vocês me perguntem, porque eu falo pra caramba e ainda mais sobre campo sistêmico, dor, que eu amo falar sobre isso, aí mesmo que eu engato, tá? Então, se tiver, manda uma pergunta aqui que eu paro e te respondo. Mas voltando aqui para as dores, então, até vocês enviarem perguntas. Quando qualquer dor aparece, quando qualquer doença aparece, ela aparece como um campo sistêmico, como um pedido de socorro, como um aviso. Então, assim, isso se a gente olhar holisticamente, sistemicamente. Então, assim, ao invés de você olhar para a enxaqueca só por uma questão física, a gente precisa olhar para a enxaqueca e para os sintomas da enxaqueca. Tá? Eu estou falando da enxaqueca, mas pode ser a ansiedade, pode ser a dor na lombar, pode ser a dor no estômago, pode ser o medo de fracassar, pode ser a dificuldade financeira, tudo isso é uma dor, né? Essa dor, ela tem sintomas, ela tem características, ela tem o que eu chamo no meu método terapêutico de qualidades. Essa dor tem qualidades. Por que eu prefiro chamar de qualidades? Porque essa dor é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, não só para você, mas para o seu sistema inteiro. Então, quando a gente olha para a enxaqueca, por exemplo, aí as pessoas que eu atendo com enxaqueca, atendo muitas pessoas com enxaqueca, né? Já livrei muita gente da enxaqueca, que enxaqueca geralmente está conectada com traumas e tal. Mas quando eu olho para a enxaqueca, eu sempre pergunto para essa pessoa, como é a sua dor?
Porque enxaqueca não é igual para todo mundo, né? Tem vezes que tá aqui na live você já teve uma crise de enxaqueca, mas é diferente da minha cliente que eu atendi, teve a crise de enxaqueca. Como é essa dor? Ela é uma dor que queima? Ela é uma dor que arde? Ela é uma dor que acalma se eu apertar? Ela é uma dor... Quais são as qualidades dessa dor? E a partir do momento que eu vou olhando para as qualidades dessa dor, eu posso fazer perguntas para mim mesma ou para as pessoas da minha família para entender. Por exemplo, quem tem uma enxaqueca que queima muito, né, que fica queimando, turrando, assim, torrando, a gente pergunta, quem era muito turrão na família? Quem era muito teimoso na família? Quem ficou batendo muito a cabeça em algum lugar, né? E aí isso pode ter reverberado para mim em uma enxaqueca. Quem foi abandonado? Quem que perdeu o controle? São perguntas que a gente pode fazer para entender de onde vem essa dor. Ô Evan, eu tenho muitas dores no nervo ciático. Deve ser ciático, né? Não asiático. Bom, quando a gente tem muita dor na coluna, na lombar, a coluna em si é o nosso eixo central. E ele é o eixo de comunicação, né? Ele é o eixo que comunica aqui o cérebro, né? A mente com os desejos aqui na cintura pélvica. Então ele é o principal eixo de comunicação. Muitas coisas a gente pode se perguntar aqui sobre a dor na lombar. Uma das primeiras coisas que eu te perguntaria é: você está vivendo o seu propósito na vida? A sua missão na vida? Se a sua resposta for sim, Van, amo sua missão em conexão com o trabalho mesmo, tá? Sim, Van, amo o que eu faço, me encontrei, é o trabalho que eu amo, me sinto realmente vivendo a minha missão. Aí eu te perguntaria o seguinte: quem da sua família não pôde viver a missão dela? Quem da sua família foi retirada do lugar que mais gostaria? Ou as mulheres da sua família puderam exercer a profissão que gostariam? Puderam se colocar no mundo do jeito que gostariam? E se tratando de mulheres, né, a gente sabe que geralmente não. São poucas as mulheres, principalmente das outras gerações, né, que conseguiram viver todo o seu propósito na vida. Então, para essa dor no ciático, além de você dar uma olhada, essa dor acalma quando está frio, você bota alguma coisa fria, acalma? Ou não, acalma com algo quente? Se acalmar com algo quente, começa a fazer massagens com óleo de gergelim, que pode ajudar bastante. Se acalma com óleo frio, melhor você pensar num óleo. O óleo de linhaça, ele é um óleo quente, mas não é tão quente quanto o de gergelim, e ele é bom também para dores na lombar, dores no ciático. Pode tratar com óleo que vai ajudar. Mas você pode botar linhaça com lavanda, por exemplo, que vai acalmar bastante. Qualquer coisa me manda uma mensagem no direct que eu passo uma receitinha bem específica para sua dor. Mas pensando em ancestralidade, é bom vocês fazerem perguntas como: quem tem dor na lombar, na coluna como um todo, será que eu estou carregando um peso que não é meu? Será que eu fico tentando dar conta de todos os problemas da minha família? Será que eu consigo honrar a história da minha mãe e do meu pai? Como assim honrar a história da minha mãe e do meu pai? Simplesmente agradecendo a vida que eles te deram e entendendo que eles são do jeito que eles são, que eles fizeram o que eles puderam fazer. E em se tratando das mulheres que já sabem, não, eu vivo a minha missão, eu sei que é isso que eu quero, ou já estou me conectando com a minha missão, o que eu diria é: faz uma honra às ancestrais. Quem está lá no Mapa dos Afetos, quem é aluna, participante do Mapa dos Afetos, e tá, nossa, Van, tô me conectando com isso que você está falando, vai lá para o áudio das mulheres, faz o áudio para as mulheres, assim, e na hora de fazer o áudio para as mulheres, coloca a mão na parte física do seu corpo que dói. E quando terminar o áudio de honraria para as mulheres, tira a mão e joga essa dor fora, ou devolve para elas, ou simplesmente entrega para o universo. Quem tiver jardim em casa, coloca a mão na terra que ajuda, ou imagina isso saindo. Fazer o áudio para as mulheres 7 dias seguidos, isso para quem está já lá no Mapa dos Afetos, tá, gente? Quem não está no Mapa dos Afetos, está me acompanhando aqui na live, está chegando aqui agora, simplesmente agradeça todas as suas ancestrais por todos os caminhos que elas abriram para você. Sabe? Agradeça as dificuldades que elas passaram, fala para elas: eu vejo a sua dor e eu sinto muito que tenha sido assim, e a partir de hoje eu me liberto e te liberto. O mais importante disso tudo é a gente olhar para a parte física do corpo que dói, ou para a emoção que dói, e tentar entender exatamente: peraí, como é a minha dor? Como assim como é a minha dor? Em qualidade, né? Ela queima, ela arde, ela melhora com o frio, ela melhora com o calor, ela parece pontadas. Esse medo que vem é medo de quê? É medo de fracassar.
quem fracassou na sua família, quem não conseguiu o sucesso que gostaria. É bom a gente investigar um pouco. Eu sempre digo, lembrei da Adri, porque essa frase sempre me lembra a Adri, ela botou um coraçãozinho aí, lembrei. Eu sempre digo, mantenha a curiosidade por você mesma. E agora eu vou dizer, mantenha também a curiosidade por sua ancestralidade. Vá buscar um pouco sobre a sua história. Vai entender de que esses sintomas que você está sentindo agora não são só seus. E que a partir do momento que você aprender a honrar a sua ancestralidade, essa dor vai embora. Experiência própria, gente. Em todos os sentidos da minha vida, pessoal e profissional. Deixa eu olhar, que tinha várias perguntas aqui. E eu passando. Boa noite, estou amando a sua live. Gratidão, querida. Boa noite. Como entender um filho que saiu da casa da mãe e foi morar com o pai e nunca mais voltou há anos? Uau, isso é um presente pra gente, tá? Não que ele tenha fugido, digo pra live, tá? E muito obrigada por você compartilhar isso com a gente. Olha só. Vamos olhar para o sintoma. Aí quem está se formando aqui comigo no meu método terapêutico, vamos olhar juntas, tá? Que é uma bela prática para vocês. Um filho que saiu da casa da mãe. O que é a casa da mãe? É o lugar da nutrição, certo? É o lugar onde ele vai receber o aconchego, os nutrientes necessários para fluir na vida. Então ele sai desse ambiente que nutre ele. Quando a gente se afasta da mãe, a gente está se afastando de todos os aspectos que nos nutrem. Mas eu não posso sair da casa da minha mãe, não posso me afastar da minha mãe? Pode, deve, dependendo da sua idade, se você fizer isso com gratidão. Se você fizer isso agradecendo tudo que ela deu, você fala, mãe, você já me deu bastante. E isso é suficiente. O resto eu faço sozinho. Isso quando a gente quer partir. Daqui eu sigo o meu caminho. Agora, quando um filho sai da casa da mãe e vai morar com o pai e nunca mais voltou, muitas coisas podem ter acontecido lá dentro. Ele pode ter se vinculado com a dor do pai. Pode ser que essa mãe e esse pai tiveram alguns problemas lá, e nessa separação, o filho, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, escolheu o caminho do pai. E o pai é o que coloca ele no mundo. Então, ele sai do ambiente de nutrição e vai para o espaço onde pode colocá-lo ele no mundo. Por que ele não volta? Por algumas razões. Uma pode ser os próprios conflitos internos da família, desse pai, dessa mãe, desse filho. Pode ser que esse pai fale muito mal dessa mãe, e aí o filho escolhe o pai, está fazendo essa escolha, fazendo esse movimento. Pode ser que ele não tenha força para voltar. E quando eu digo ele não tenha força para voltar, dentro dele ele não conseguiu honrar a própria mãe. Ele não conseguiu tomar a mãe no coração. E ao não conseguir tomar a mãe no coração, ele não toma os nutrientes. Não só ele, todas nós, tá? Quem não toma a mãe no coração não tem nutrientes necessários para seguir, para fluir na vida. Pode ser, e isso me parece muito, Marlu, pelo que você me escreveu aqui, também me conectando com a minha intuição, me parece muito que ele não é o primeiro a fazer isso. Que ele não é o primeiro a sair de casa e ir em busca de alguma outra pessoa. Então, pode ser que ele esteja em busca de curar a criança machucada do pai, pode ser que ele esteja em busca em alguém que foi excluído da família da mãe, e daí ele se exclui também para dizer, olha... E aí é importante dar uma olhada, assim, né? Quem é que da família da mãe que foi excluído? Teve alguém que morreu muito jovem, pode ter sido uma criança, um adolescente, uma pessoa que morreu jovem de algum acidente, de alguma coisa assim... Houve abuso na família e aí o abusador foi totalmente excluído da família e tal, e a vítima também. Tem que dar uma olhada para a família da mãe. Quem foi excluído, porque esse menino pode estar repetindo os padrões, tem que dar uma olhada também para a família do pai. Quais aspectos ali nessa família sentem falta do masculino e ele foi buscar. Então são vários aspectos. Como é que eu vou ter certeza disso, gente? Só fazendo o campo sistêmico, só entrando no campo da família. Aí já fica aqui o meu convite, quem ainda não se inscreveu para a vivência terapêutica, liberte-se, que lindo o nome dessa vivência terapêutica, que acontece agora dia 23 e dia 24 de outubro, se inscreve, tá bom? Porque isso tudo, se vocês forem para a vivência, vai ser pela plataforma do Zoom, aí eu vou conseguir acompanhar vocês, a gente pode inclusive encontrar, entender o que está acontecendo com esse menino que saiu da casa da mãe e foi para a casa do pai e não voltou mais. Certo? Então, a gente pode ter algumas hipóteses quando a gente sabe da história, mas quando a gente mergulha no trabalho, e o convite da vivência terapêutica é justamente um mergulho, né, dentro do meu sistema AMAR, para vocês destravarem a própria vida, seja lá o aspecto que vocês quiserem. Então a gente
Vai olhar para as dores físicas, emocionais, para o campo ancestral, lá a gente consegue se aprofundar mais, tá bom? Nunca ligou para a mãe e não gosta de falar sobre o assunto. Aí quando ela termina aqui, nunca ligou para a mãe e não gosta de falar sobre o assunto, para mim vem com muita força que ele tá numa repetição de comportamento de alguém da própria família da mãe que se excluiu também. E aí precisa olhar para isso, tá bom? Deixa eu ver. E quando eu não sinto nenhuma dor, mas senti a minha avó também, como ajudar o sistema? Ah, Ângela, tu pode parar. Mas já te agradeço por ter feito esse comentário, que isso é muito bom, né? Quando eu não sinto nenhuma dor, mas a minha avó sente, o que acontece? Nós somos muito pequenos diante dos nossos avós, diante dos nossos pais. Vamos trazer de novo a metáfora que eu comecei lá na live, né? Da cascata de várias taças, e vem essas taças aqui, e vem vindo toda essa aguinha e tal, até chegar a gente. Então a sua avó, ela tá aqui no alto, ela é muito maior do que você. A partir do momento que você fica aqui se conectando com a dor dela, talvez você não traga para você a dor física, mas pensa um pouquinho na dor física da sua avó, e enquanto você vai pensando, eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu já atendi também, que tinha um amor imenso pela avó, porque foi criada pela avó também, foi criada pela mãe e pela avó, mas muito mais com a presença da avó do que com a presença da mãe. E essa avó, ela tinha muitos problemas nos pés. Ela tinha dores nos pés, tinha um reumatismo nos pés, enfim, tinha vários problemas nos pés, nas raízes, né? Ó, aí, galera da formação, mais um presente para vocês. Aí ela tinha muitas dores nos pés. A minha cliente, ela me procurou porque ela precisava entender. Ela, Van, a sensação que eu tenho, Van, é que eu não consigo ficar em nenhum lugar. Eu consigo um emprego e daí eu já não gosto mais desse trabalho, eu tenho que trocar de trabalho. Ela tinha feito, quando ela chegou pra mim, ela estava na 4ª faculdade. Porque ela começava uma faculdade, e parava. Começava uma faculdade e parava. O que acontecia? Ela não conseguia se posicionar. Ela não conseguia enraizar nada. E ela estava, quando a gente fez a prática sistêmica com ela pegou a avó dela, né, e pegou uma árvorezinha para ser a avó dela. Foi uma linda esse movimento de constelação. Foi com bonecos e tal. Ela pegou a árvorezinha para ser a avó dela e uma maçã para ser ela. Olha isso! E aí, só que daí na hora de botar a árvorezinha, ela falou assim: mas sabe o que é? É que isso me lembra tanto as dores nos pés da minha avó, que essa árvore ela não pode ficar com as raízes no chão, não tem como levantar. Eu botei dois tipo dadinhos assim para deixar a árvore mais alta, e aí ficava essa sensação de que a árvore mesmo não tinha pés. Isso fala muito mais sobre a minha cliente do que sobre a avó dela. A avó dela tem dores nos pés e aí vai ter que tratar, pode ser tratando com massagem, com óleo, com algumas questões, ou olhar um pouco mais para trás para saber se a avó tá também repetindo alguma dor, né, de padrão, de comportamento e tudo mais. Mas isso, quem vai fazer é a avó. A menina tá tão conectada com a dor da avó que repete isso na vida, não conseguindo se colocar, não conseguindo firmar os pés no chão em nenhum lugar que ela vai. Então, Ângela, você que falou isso, olha para a dor da sua avó e se pergunta: caramba, de que forma que essa dor se reflete na minha vida? Então você vai olhar para a parte do corpo físico da sua avó que dói, como é a dor dela, faz um mapa disso, assim, mapeia, né, escrevendo tudo isso e depois pensa: opa, que dificuldade eu me relaciono aqui, né? Será que minha avó tem problemas nos pés? Será que eu consigo me firmar nos lugares, me posicionar, colocar os meus pés no chão? Será que eu consigo andar e ser firme na minha caminhada, ou eu fico também com dificuldade de me posicionar e tudo mais? Isso tudo vai refletindo. Mas, Van, eu quero ajudar a minha avó, por favor, não tem jeito, só porque eu sou pequena, eu sou neta, não posso ajudar? Você pode oferecer ajuda como neta. Você pode falar, por exemplo: vó, que tal você fazer uma consulta e ver um tratamento natural e tal, fazer um trabalho com aromaterapia, com massagem e tal. Se ela falar: não quero, não acredito em nada disso. É isso. É a resposta dela. E aí o que a gente precisa fazer? Respeitar toda a água que a gente recebeu. Então, eu, por exemplo, na minha linhagem, eu tenho uma avó polonesa e tenho uma avó muito conectada com tribos indígenas, com negros e tudo mais, né, que vem desse campo. Eu honro as duas.
Eu tenho uma avó que era extremamente elegante, a polonesa, elegante, que adorava um make, que adorava um brincão, que adorava a cor vermelha. Minha avó polonesa, a Dona Emília, trazia tudo isso com ela. E tinha minha avó Margarida, que só o nome já diz, né? Era uma avó que morava na fazenda, que tinha o jardim dela lá, que se conectava com os gatos, com as ervas e tal. Olha a terapeuta que eu sou. Eu sou uma mistura das minhas duas avós, da polonesa com a avó Margarida. E olha que bonito, porque é uma reflexão que eu fui fazendo agora com vocês na live. Entender que isso tudo me pertence, faz parte. O que eu quero disso tudo? E aí é extremamente importante. Aí vem o segundo momento. Porque às vezes eu vou falando sobre essa água que a gente recebe da nossa ancestralidade, e aí as pessoas falam assim, mas a história da minha família é uma história de muita dor, de muita luta, de muita tristeza, de muitas dificuldades. Eu já constelei pessoas que tinham assassinos na família, abusadores na família, tudo, e aí eu não quero nada disso. Calma. Você não quer ser uma assassina, você não quer ser uma abusadora, você não quer machucar as pessoas do jeito que elas machucaram, você não quer cometer os mesmos erros que elas cometeram, e isso é lindo, maravilhoso. Mas para isso, você tem que entender que isso tudo está dentro de você. Uma das minhas grandes lutas é contra o racismo. Uma das minhas grandes lutas, e a luta da minha empresa, né, do Mar Instituto Terapêutico, é contra o racismo. Então, eu realmente tenho preferência por vagas afirmativas. Quando eu vou contratar uma secretária, eu prefiro que seja uma mulher negra e deixo isso bastante claro. São vagas afirmativas. Quando eu vou procurar uma assistente, pensando em coisas de marketing e tudo mais, as assistentes terapêuticas, eu não as procuro, elas me encontram. Mas, ou seja, a gente tem bolsista dentro da formação, sempre com vagas afirmativas. Por que eu faço isso com tanta força? Além de porque é o mínimo que eu posso fazer, né? Obviamente. Mas isso tem a ver com a minha ancestralidade. A minha avó polonesa era também racista. Isso não diminui a força da minha avó polonesa. Isso não diminui todas as outras coisas boas que ela trouxe para a minha vida e para o meu sistema, tá? Mas isso faz parte dela, então faz parte de mim. Eu tenho que entender primeiro que eu sou racista para daí sim eu fazer diferente. Porque se eu não entender isso, nada vai mudar. O que a constelação mais fala, Bert Hellinger trazia isso com muita força, que é toda vez que você julgar o seu pai ou julgar a sua mãe, saiba que você está muito próximo de fazer a mesma coisa. Isso para mim é de uma intensidade absurda. Vou até repetir, toda vez que você julgar o seu pai ou julgar a sua mãe, você está muito próximo de fazer a mesma coisa. E isso vai acontecer. E aí o fazer a mesma coisa pode ser na atitude, pode ser adoecer como eles, pode ser várias coisas. Mas você vai entrar nesse padrão de repetição. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Eu estou com tendinite nos pulsos, esforço repetitivo no trabalho. Há momentos que parece que vai paralisar as mãos. O que pode ser, Van? Pode ser muita coisa, Cris. Você já se inscreveu na vivência terapêutica para a gente olhar para isso com mais cuidado, com mais amor? Se inscreve lá. Mas a mesma coisa, quando você fala, há momentos que parece que vai paralisar as mãos. Eu faria o seguinte, Cris, para você olhar para isso com mais profundidade. Fecha suas mãos, paralisa elas por um tempo, fica com as mãos fechadas e paralisadas, fica assim uns 5 minutos, vê se dá vontade de apertar mais, fechar mais, prender mais, vê se dá vontade de fazer, vem com isso tudo aqui, fechando muito. Depois de 5 minutos nesse movimento, escreve tudo que vier na sua cabeça. Se quiser, me envia, que eu te ajudo a analisar essas coisas. Se quiser ir mais a fundo, vai para a vivência terapêutica, que aí eu consigo te ajudar a olhar para lá com mais coisas. Mas assim, mãos tem a ver com o fazer, né? Pensando em ancestralidade, claro que você pode investigar se teve pessoas na sua família que teve problemas com as mãos, se teve alguém que foi impossibilitado de fazer algo que queria muito. Tem uma pessoa que eu atendia muito tempo atrás que tinha um problema de tendinite, mas era nos dedos, acho que era nos dedos, no pulso, não lembro. Mas eu lembro que a gente fez essa coisa com a mão, dela ir com a mão assim, e quando ela ia fazer esse movimento, ela sentia como se eu não pudesse entregar isso, como se eu não pudesse entregar, como se algo me impedisse de entregar. E aí, o que aconteceu? O irmão do pai dela morreu antes de entregar alguma coisa muito importante pro pai dela. Então, o irmão do pai morreu num acidente de carro, antes estava indo a caminho da casa do pai dela
para entregar alguma coisa e entregar falando alguma coisa e morreu antes de conseguir fazer isso. E a minha cliente estava com essa dor de eu não consigo entregar, algo que eu preciso e não consigo entregar. Mas isso, gente, não é... então alguém que tem dor na mão é porque ela tem algo que ela precisa entregar e que ela não está conseguindo. Calma aí que o bagulho é mais embaixo, que o buraco é mais embaixo. Não é bem assim, tá? A gente não pode ser tão simplista de imaginar que isso é aquilo, pronto, acabou, não. Não, a gente se abre para o campo sistêmico, para o campo familiar, para fazer perguntas. E principalmente a gente permite que o nosso corpo responda essas perguntas. Então, quando eu falo para a Cristina aqui, Cristina, fecha sua mão, trabalha aqui esse movimento de fechar, paralisa a sua mão de algum jeito, porque ela fala, há momentos que parece que vai paralisar as mãos. Parece que vai paralisar. Paralisa um tempo para ver, escreve tudo que vem na sua cabeça depois. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo o trabalho que o meu método terapêutico faz, que é partir do corpo, então dessa sensação física, do apertar da mão, para daí para o campo mental, que quando eu fico apertando a mão aqui, vem coisas, né? Para mim vem um punhado de coisas aqui, do período que eu fiquei doente, que os meus movimentos ficaram um pouco delicados, assim, difíceis de fazer. Então vem isso, mas vem outras coisas também. Mas também, eu comecei a brincar aqui, quando eu fechei os olhos, me veio a minha mãe costurando. Então, minha época que minha mãe foi costureira, e essa coisa de costurar, de passar. E aí a gente vai anotando um bando de coisas e a gente começa a fazer o quê? Entender que o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. E aí o nosso corpo vai contando coisas. Então, Cristina, deixa suas mãos te contarem coisas. Faz o uso dessa frase, seu corpo, seu melhor terapeuta, tá? E vai anotando coisas aí. Claro que isso, gente, eu tô dando agora numa live que não é uma live prática. Cristina, se você não puder vir para a vivência terapêutica, 23 e 24 de outubro, vem para a live de terça-feira, que é uma live prática, e a gente trabalha exatamente essa questão da tendinite, porque a gente vai olhar para dor física, emocional e mental na prática na terça-feira. Gratidão pela resposta, faz sentido total. E Ângela, que coisa linda. Eu tenho muitas dores lombares, que pode ser? Bom, dor lombar é aquilo que eu já falei, pode ser, você não está vivendo seu propósito na vida, pode ser, tá difícil a comunicação entre aquilo que você realmente quer e aquilo que você está fazendo. Você não está conseguindo assumir a postura na vida do jeito que você gostaria. Você pode estar carregando pesos que não são seus. Sempre que a gente olha para a lombar, para a cervical, a gente pensa em duas coisas. Eixo central da minha vida, eixo de comunicação. E aí a gente faz as mesmas práticas para tentar entender de onde estão vindo essas dores, tá bom? A Ângela colocou aqui o link da vivência terapêutica para quem quiser se inscrever. E cabeça, muita dor, frequência. Gente, de novo, todas essas dores bem específicas que vocês estão colocando, a gente precisa de um trabalho um pouco mais aprofundado, que você pode fazer, pegar a sua dor física e trabalhar na live de terça-feira, que é uma live prática, e você já vai sair com algumas respostas, ou você pode mergulhar mais profundamente e vir para a vivência terapêutica para a gente fazer dia 23 e dia 24, tá bom? Mas eu quero falar para você, nossa, tudo isso mesmo, a Vânia do Terra, olha aí, Vânia, tá vendo? Pois é, né? Daí tem que trabalhar, eu não sei exatamente o que foi, nossa, tudo isso mesmo que você descobriu, mas vai dando uma olhada nisso tudo e vem pra live, vem pra vivência, vamos fazer tudo o que a gente pode, tá bom? Agora, gente, muita gente essa semana, esse final de semana principalmente, me mandou algumas mensagens e tal, perguntando sobre algumas situações, alguns sintomas, e aí eu quero passar isso para vocês, né, para ajudar vocês a pensarem sobre. Então, olha só, teve gente que me mandou falar assim, vai, quando eu não consigo dormir? Que horas o quê, Lohana? Se for a live de terça, às 20h15. Se for a vivência terapêutica, sábado, é das 2h30 às 5h30, se não me engano. E domingo, na terça, 8h15, tá? E domingo, a vivência é o dia inteiro. Nossa, tudo que você está falando é mesmo assim. Tá vendo, Maria José? Porque o estudo do corpo é isso. Tu vem pra vivência terapêutica, Maria José, pra gente trabalhar isso com calma, tá bom? Mas, gente, antes de encerrar a live, eu quero muito dar as respostas para as pessoas que me mandaram essas mensagens e também porque vai ajudar vocês a pensarem um pouco sobre o próprio corpo e sobre as questões que vocês estão vivendo. Primeiro, pense isso. Os sintomas que você vive hoje, seja no seu corpo físico, mental, emocional, energético,
Como assim? Dores físicas, campo físico, né? Tudo que envolve órgão, músculo, tudo mais. Questões emocionais, medo, raiva, tristeza, estados emocionais, depressão, ansiedade, energético, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, né? Vivo cansada, sem energia, desmotivada, tudo isso é campo energético, tá bom? Mental, pensamento acelerado demais, dificuldade para focar, dificuldade para me concentrar, tudo isso a gente vai trabalhar muito mais profundamente na vivência terapêutica, porque eu consigo entender o que está acontecendo com vocês e dar respostas específicas. Por quê? Porque eu tô vendo vocês, na vivência eu vejo vocês, né? Então fica mais fácil assim de olhar para isso. Mas peraí, dia 23 cai bem no dia do meu curso. Entrar no mapa dos ofertas já está na lista das minhas intenções para 2022, assim que eu concluir minha formação. Ah, que lindo, Cristina, só venha. Faz dia 24 só a vivência, que é o dia inteiro, já ajuda bastante. Dia 24 vai ser com música ao vivo, tambores da Súria. Tá, mas voltando. Para todas essas dores, sejam físicas, mentais, emocionais ou energéticas, gente, lembrem sempre que são o quê? Sintomas, pedidos de socorro, tá bom? Dentro do meu sistema, eu entendo que um sintoma que vem como um pedido de socorro, ele traz uma qualidade que a gente geralmente vai vincular com algum elemento, ou ar, ou terra, ou fogo, ou espaço. Como assim? Se eu vinculo o meu sintoma, se a minha dor na lombar é uma dor que queima, eu posso dizer que tem traços do elemento fogo. Se a minha mente é muito agitada, muito ansiosa, eu posso dizer que tem uma ventania dentro da minha cabeça, né? Porque tá ali agitado demais. Se eu tenho dificuldade para me posicionar, não consigo colocar os pés no chão, sabe aquela metáfora que fala, vive com a cabeça na lua, e aí eu fico com dificuldade para me concentrar e tudo mais? Aí eu também posso estar com a ventania e barará. Pode ser que o elemento terra me ajude, né? Se eu for trabalhar. Então eu vou conectando essas coisas com os elementos, né? As minhas dores com os elementos. Vou conectando com as qualidades, olhando para a qualidade da dor, mas entendendo que é um pedido de socorro. Então veja bem, vamos olhar para quem não consegue dormir somaticamente, sistemicamente, eu poderia dizer o quê? Quem não consegue dormir fica em vigia, né? Não é assim? Tem gente que fala assim, passei a noite inteira vigiando sei lá o quê. Fiquei lá em vigia, né? Em estado de vigília. Fiquei lá vigiando. Vigia, não vigília, tá? Fiquei lá, fico acordada, fico desperta, não consigo dormir. Quem tem dificuldade para dormir, imagina que precisa ficar vigiando. Se você olhar para a sua família, quem da sua família teve que ficar vigiando o quê? Quem da sua família teve que ficar vigiando o quê? Isso para as pessoas que têm dificuldade para dormir. Teve uma cliente que eu atendi, também, que a avó teve um filho recém-nascido, né? Óbvio, um filho recém-nascido, mas o recém-nascido teve problemas e a avó passou noites e noites vigiando esse bebê com medo de que ele morresse. E justamente quando ela adormeceu, não aguentou, o bebê morreu. Então ela carregava a culpa. A minha cliente carregava a culpa porque quem dorme, quem tem dificuldade para dormir, imagina que tem que ficar vigiando. Não precisa ser tão direto como foi com a minha cliente, mas é importante você entender, olhar para isso. O que será que eu imagino que eu tenho que ficar vigiando? Que controle é esse? Qual é o controle que eu preciso ter? Por que eu tenho medo de perder esse controle? Dificuldade de dormir, vigia, medo de perder controle. Vai fazendo esses vínculos aí, principalmente a galera da formação. Aí olha só, e quem tem dificuldade para acordar, né? Quem fala assim, fico botando esse despertador na soneca e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que você está com medo? Você está com medo de assumir a responsabilidade do dia que vem. Você está com dificuldade para assumir a responsabilidade do dia que vem. Responsabilidade não é peso, gente. Responsabilidade é a forma como você responde ao mundo, tá bom? Responsabilidade é isso. Como eu respondo ao mundo. Se você tem dificuldade para sair da cama, se sente desanimada, você está com dificuldade para responder ao mundo. Esse mundo que você está. Isso pode ser só por você ou pode ser cargas ancestrais. São aspectos que você precisa olhar. Alguém me perguntou sobre vícios. Sempre que a gente tem alguma pessoa sofrendo com vícios na família, a gente vai olhar para quem foi excluído. Isso é campo sistêmico, aí é sempre mesmo. Tem alguém com vício em drogas, álcool, que é droga também, em comida, e um monte de coisas assim. A gente vai olhar para quem tem problemas com quem foi excluído na família, tá bom? Quem não está sendo lembrado. Então, vícios, seja lá qual for, olha para os excluídos, certo?
Vão, você é maravilhosa, eu tinha que ter umas 10 mil pessoas nessa live, porque tudo isso que tu falou é o mal do século, incrível. Gratidão. Chama as amigas na próxima, hein? Terça-feira que é live prática, tu chama as amigas pra gente resolver. Isabel, e quadril, Van? Quadril tem muitos aspectos, né? Quadril é o nosso campo de desejo. Esse é o primeiro olhar que a gente vai entender. Quadril é o campo do desejo. Quais desejos estão presos nesse quadril? E preciso olhar para como é a dor desse quadril. Se a dor desse quadril é uma dor que queima, aí a gente realmente vai olhar para o fogo e capacidade de realização. Será que essa pessoa está conseguindo nutrir toda a capacidade de realização que ela tem? E aí é campo somático mesmo. Vamos olhar para o quadril como um lugar de realização. Mas peraí, por que eu olho para o quadril como um lugar de realização? Por onde que a gente sai, né? Por onde que a gente vem? A gente é colocado ao mundo de que forma? O quadril é um grande portal. Ele é um portal para a vida, né? Então a gente sai pela pelvis, né? Pela área pélvica como um todo. A gente sai por ali. Então é o nosso portal da vida. Alguma coisa que você quer colocar no mundo, que você quer abrir o caminho, ou você está com medo, ou você está enfrentando dificuldades, ou você não está conseguindo acreditar em toda a sua potência, e aí o seu quadril dói. Por que o quadril dói? Porque é como se a gente prendesse a nossa capacidade de realização dentro do quadril, ali dentro desse lugar, tá bom? Mas, de novo, vamos fazer a prática como um todo para entender, tá? Isso é um dos aspectos que a gente estuda. Mas quando a gente faz, por exemplo, na terça-feira, quem quiser, venha para a live de terça. Na terça-feira, quando a gente coloca lá, parte física do corpo, dor no quadril, qual é a emoção que vem quando você pensa na dor no quadril? Aí traz uma dor. E aí vai o pensamento, aí quando você vê, você chega na resposta e fala, caraca! E geralmente é assim, as pessoas falam, caramba, eu não tô acreditando que era isso, olha isso. Começa a cair assim umas fichas, gente, que a gente fica enlouquecida. Absolutamente todas as vezes que eu tô com uma dor física ou com uma dúvida, algo para resolver, eu vou lá, faço meu movimento, faço meu desenho terapêutico e a resposta vem de um jeito que eu falo, caramba, é isso, tá bom? Problemas de hemorroidas, Van. Então, aí quando a gente entra em problemas de hemorroidas, gente, é isso que eu acho que vocês precisam entender e por isso mesmo venham para a live de terça e façam a vivência também de sábado e domingo. Por quê? São aspectos, algumas partes do corpo a gente olha, bom, são aspectos. Quando eu olho para o estômago, eu vou olhar para o elemento fogo. E aí a hemorroida pode ser excesso de fogo no organismo, mas pode ser excesso de terra também. Sempre que algo queima, eu vou dizer tem fogo em excesso. Sempre que algo está muito agitado, eu vou dizer tem vento em excesso. Sempre que tem muito peso, muita resistência, eu vou dizer tem terra em excesso. Né? Sempre que tem muito choro, muita sensibilidade, tem água em excesso. Sempre que tem retenção de líquido, algo que prende, tem água em excesso. Então, eu vou olhando para as características dos elementos, olhando para o corpo, para a dor que está, para as qualidades do corpo e a gente vai desbravando isso. Mas cada corpo é único. Cada serzinho, você é única, sua história é única, você vem de uma água única. Lembra da metáfora da live? A gente vem dessa água única, assim, que vem trazendo e criando as nossas relações. Então, a partir disso, eu posso estar apegada a uma dor aqui específica da família. Mas eu posso estar com esse problema também por conta da minha alimentação, das minhas emoções. Aí, de novo, tem que aprofundar, não é algo que eu consigo te dar a resposta certeira em live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Minha mãe está com câncer do útero e pulmão. Uou, resta bem difícil vendo ela sofrer tanto. Agora com uma infecção urinária que não cessa. Vânia, primeiro sinto muito. Sinto muito que a sua mãe esteja passando por isso tudo. E o que você pode fazer é honrá-la dizendo, mãe, em honra a você e a todo o seu sofrimento, eu vou fazer algo bom com a minha vida. Como ela está com o útero e com o pulmão, diga, mãe, em honra a você, vou viver tudo aquilo que me inspira. Mãe, em honra a você, vou relaxar, expirar sempre que possível. Mãe, em honra a você, meu útero se torna um campo de criatividade. Porque o útero é o lugar da vida também, né? É o lugar que coloca vida no mundo, né? Independente da gente ter ou não ter filhos, ele é o campo da criação, né? O útero é o campo da criação. Então a gente conecta muito útero com criatividade dentro do meu método terapêutico. Ajude, mas ajude como filha, tá bom, Vânia? E a melhor coisa que você pode fazer é ser feliz, aproveitar a vida que ela te deu.
Bom, galera, e quando não consegue chorar? Quando não consegue chorar, pode ser que tenha assim água em excesso, tá? Esteja assim presa ali. Sempre vale vir aqui, ó, entre os seios, tem um pontinho dolorido chamado Marma Iridaia, massagear um pouquinho e tal. Mas a gente pode olhar um pouco para o campo ancestral e entender por que é que você não chora, o que é a água essa que precisa escoar. Eu já fiz processo de constelação onde a pessoa não conseguia chorar de jeito nenhum, de forma alguma, e quando a gente olhar, tinham muitos mortos na família, muitos mortos mesmo, muitos mortos, e não foram enterrados, não foram honrados da forma que deveriam e tudo mais, e aquela pessoa se segurava. Mas, de novo, isso pode ser um aspecto, cada história é uma história, são hipóteses, são ideias que a gente levanta. Gratidão, Van, acabo de liberar uma mega ficha rumo ao meu lugar. Pessoa, venha pra vivência, fiz a minha há um mês e ao entrar na mentoria encontrei meu lugar, meu melhor investimento de 2021. Ué, Thalita! Thalita e todas as mulheres que estão na mentoria ou no mapa dos afetos, faça na sua casa esse movimento em honra a Thalita que encontrou o lugar dela. Ah, que maravilha, Thalita! Tô super curiosa já, na quarta-feira você me conta o que aconteceu aí. Vou fazer, Van, gratidão. Que bom, Vânia. Bom, gente, momento de encerrar a live aqui. Gratidão imensa pelo tempo compartilhado. Qualquer coisa que vocês precisarem, me manda mensagem. Estou aqui por vocês, por mim, por nós, para que a gente melhore cada vez mais, para que a gente vá cada vez mais rumo à nossa liberdade emocional e encontre nosso propósito na vida, nosso lugar, nossa missão, para que a gente tenha vitalidade para levar a vida do jeito que a gente quer, né? Com a leveza que a gente quer, que isso para mim é liberdade emocional. Ó, tô esperando vocês terça-feira para uma live prática. Todo mundo que ficou aí dor nisso e dor naquilo, vem pra live prática que você vai descobrir um monte de coisa. E por favor, bora se inscrever na Vivência Terapêutica? Vem sábado e domingo, a gente acabou de baixar o preço, tá bem mais acessível. Então, sábado e domingo, prometo muita transformação. Vamos que vamos. E quando eu prometo, eu cumpro. Beijo grande, gente. A gente se vê na terça-feira.